Olá pessoal, o Omnicaster falando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um podcast. E hoje a gente vai falar sobre esse filme aí, que já teve um especial, na verdade o primeiro dessa trilogia aí, mas essa semana a gente vai falar do segundo filme, Uma Noite Alucinante 2, ou Evil Dead 2. E esse filme aí de 1987 que a gente vai falar hoje, eu já garanto pra vocês que foi uma experiência muito melhor que o primeiro filme, pessoal. Então eu vou falar um pouquinho desse filme, vai ter spoilers hoje, só avisando, nos especiais geralmente tem spoilers, porque eu comento o filme inteiro aí, tentar uma comentada no enredo geralmente, mas já vou avisando que esse Uma Noite Alucinante 2 também, como o primeiro filme, não vai ter uma parte assim tão focada no enredo, porque digamos que não seja a parte mais importante, o que acontece no filme é bem padrão, ele segue um roteirinho ali, igual o primeiro filme seguiu, mas é bem interessante e a forma como isso se desenvolve é bem diferente do primeiro filme, então isso muda bastante a experiência, deixa a experiência bem mais agradável do que o seu antecessor. E agora esse filme aí, que é de 1987, já começam com as mudanças, porque esse filme ele teve um orçamento de 3,5 milhões, pessoal, comparado ali aos 300 mil do primeiro, não é muita coisa, pessoal. E ele teve uma bilheteria aí de 10, quer dizer, não é muita coisa o primeiro, no caso, né? Mas esse filme aí teve um orçamento maiorzinho, então esse aqui já não é só um Guaraná Jesus. E ele teve uma bilheteria até bem interessante. Acho que ele conseguiu triplicar mais ou menos esse valor, arredondando ali 11 milhões de bilheteria, pessoal. E ele continua aí sendo dirigido pelo Sam Raimi, e ele foi roteirizado também pelo Sam Raimi e pelo Scott Spiegel. E é claro, um pouquinho diferente do primeiro filme, nem todos os atores são só os amigos do cara e do Bruce Campbell, então a coisa melhora um pouquinho nesse ponto também, pessoal. Então a gente vai começar a falar um pouquinho do roteiro, falar sobre o que acontece, e agora vamos lá, pessoal. Então se preparem aí, fiquem bem confortáveis e vamos nessa jornada demoníaca aí. Hoje eu escolhi ler para vocês um pedaço da sinopse, a sinopse aqui, na verdade, para vocês terem uma ideia, porque se eu lesse só isso, já não faria muita diferença no resto do roteiro assim, ó. Presos em uma cabana remota no meio da floresta, visitantes lutam contra fantasmas, demônios e espíritos malignos que mudam de forma a todo instante. As armas dos vivos são uma motosserra, uma espingarda e antigos feitiços egípcios. Mas agora a gente vai entrar nesse início aí, que a gente tem 10 minutos de filme que servem para trazer o primeiro filme de volta nesse segundo. Ou seja, se você não quiser assistir o primeiro, que não é algo que eu recomendo porque eu não curti, e eu vou explicar por que eu acho que o segundo ele é muito superior ao primeiro. Então assista só o segundo, que já vai ter um insight ali de o que aconteceu no primeiro. Nesses 10 minutos vai resumir tudo. E consegue resumir tudo, tipo, tudinho mesmo, em 10 minutos. Ou seja, o filme tinha 1 hora, o primeiro, 1 hora e alguma coisinha aí. E esse aqui consegue resumir isso em 10 minutos, pra vocês verem que o roteiro não é o forte aí dessa trilogia, mas ela tem alguns pontos bem interessantes. E nesse início de 10 minutos a gente vê que o Ash e a namorada dele foram para essa casa aí que estava abandonada em cima de uma montanha ali, não lembro o lugar exatamente, mas é ali no país do tio Sam, pessoal. E daí eles vão para essa casa e algumas coisas estranhas começam a acontecer quando o Ash encontra o Nature on the Mount, que é esse aí, Livros dos Mortos. Então ele toca uma fita ali que havia sido deixada pelos donos dessa casa. E o dono, ele diz que ele é um geólogo, um explorador, um bagulho assim, e encontrou esse livro, e ele diz que esse livro tem propriedades de trazer espíritos, demônios e mortos de volta à vida. Então ele começa a ler algumas palavras, é claro, nessa gravação aí, esse cara lê algumas palavras e ele ativa o livro. E quando ele faz isso, a namorada do Ash é possuída e o Ash tem que matar ela, pessoal. Então rola ali uma cena sanguinolenta. Então, como vocês sabem, esse filme ele é do gênero ali exploitation, ele é um trash assim, o segundo é um trash mais admitido que o primeiro, pra falar a verdade. Então tem umas coisas assim que é até estranho de ver, de tão mal feito, mas que é um mal feito bom de se ver. Eu vou dar uma explicadinha depois. E também, é claro, que tem muito sangue, pessoal. E depois ali que ele mata a namorada dele, etc. Na verdade, ela até volta depois, um stop motion bem engraçadinho mais pra frente, mas que stop motion que também existia aí no primeiro filme, mas que nesse filme aqui funciona melhor. Eu também vou explicar tudo isso
mais depois. E logo nesse iniciozinho aí, ele também é possuído por esse demônio aí, ele fica possuído aí durante a noite, ele tenta fugir, etc, mas ele não consegue. Então ele possuído, quando amanhece, ele já não está mais possuído, pessoal. E é aí que se inicia o filme de verdade, ou seja, ele fica possuído durante a noite e de dia não está mais possuído. Acho que esse demônio aí, ele curte dormir de dia, né, porque todo mundo merece descanso, não é mesmo? Então aí a gente vai iniciar agora na trama principal do filme. E eu me lembrei agora, eu tinha esquecido uma parte bem importante aí, pra falar a verdade, que a mão do Ash, ela é possuída aí por esse demônio, ou seja, só a mão dele ali, e ele tem que lutar contra a própria mão, etc. E isso vai resultar em ele tendo que cortar a própria mão, ou seja, ele vai ficar sem a mão ali, vai enfaixar e tal, com fita, com uns panos lá. E mais pra frente isso vai ser importante, porque é nessa mão decepada aí que vai nascer o famoso personagem Ash aí, pessoal da série Evil Dead, Ash vs Evil Dead, blá 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 blá, que é esse personagem tão icônico com a serra no lugar da mão, pessoal. Então ele perder a mão é um ponto muito importante, eu tinha esquecido, peço perdão desde já. O filme começa a se desenrolar quando a jovem Annie e seu colega Ed estão à procura aí do professor Nobi, que é o professor aí que encontrou esse livro, esse arqueólogo, professor de faculdade de história aí, que encontrou esse livro há bastante tempo. Então eles estão trazendo algumas novidades sobre esse livro dos mortos, o Natron Demonto, através de algumas páginas que não continham ali no livro, algumas passagens que eles encontraram para que possam devolver esse mal à sua origem. E nesse caminho eles pedem carona aí para dois caipiras, um casal de caipiras chamado Jake e a Bob Joe, que eles se juntam a eles ali, todos eles vão para essa casa abandonada onde está o Ash ali, pessoal. E eles logo veem muito sangue nessa casa, afinal o Ash teve que lutar aí com os demônios, etc. E daí eles acham que o Ash é culpado pela morte dos pais da Annie, que na verdade essa garota Annie, ela é filha desse historiador aí, desse casal de historiadores. E daí eles prendem o Ash no porão. E aí no porão aparece um personagem icônico nesse filme aqui, que é a Henrietta, pessoal. A Henrietta é a mãe dessa menina aí. E ela é a mulher, a esposa desse historiador ali, ela tá possuída e tá dentro desse porão, então rola até uma cena bem engraçada ali do Ash tentando fugir dela, e depois que eles veem ela, eles sabem que a casa realmente está sendo possuída ali, e daí começa a se desenrolar o filme ali com cenas de ações, ou seja, todo mundo começa a morrer. Resumindo, é isso que acontece, todo mundo morre. E daí a gente tem essa cena aí famosa onde o Ash vai lá e coloca a motosserra no lugar da mão. Isso aí é mais pro finalzinho do filme já, mas essa hora aí o Bob Joe a Bob Joe, na verdade, e o marido dela, o Jake, os dois caipiras já estão mortos. Então só sobra a Annie aí, Annie e o Ash para salvarem todo mundo, pessoal. E a gente já tá chegando no final do filme, eu sei que eu dei uma resumida tipo monstra ali, mas é isso que acontece, pessoal. Os amigos e esses caipiras vão para essa cabana ali. A gente tem várias lutas e cenas até bem engraçadas contra a Henrietta ou contra a mão do Ash. E daí a gente chega nesse final onde sobra só esses dois protagonistas. E sobrando só eles, a mocinha, a Annie, ela consegue ler algumas palavras nessas páginas aí do Natron Demonto, e eles conseguem abrir uma fenda temporal ali para enviar esses demônios de volta para algum lugar ali, só que o que eles conseguem é voltar para a Idade Média ali. Na verdade, o Ash ele acaba voltando para a Idade Média no final do filme, pessoal. Então eles lutam ali com esses demônios, etc. Conseguem matar a Henrietta, conseguem matar todos os demônios que estavam na casa, mas daí aparece um demônio muito grande ali no final. Então eles leem essas palavras que estão no livro e conseguem criar uma espécie de portal que suga tudo que está ali para dentro dele. E seja a casa inteira até mesmo, e o Ash sai voando para dentro desse portal, e quando ele cai lá, ele cai na Idade Média. É isso mesmo, pessoal, repito, Idade Média. Parece uma ideia muito doida, mas esse filme aí, o terceiro filme, vai se passar na Idade Média, que é o Evil Dead Arm of Darkness, pessoal. Então, na verdade, esse terceiro filme aí parece uma viagem total fora da casinha, mas na verdade ele já tinha sido planejado.
Então esse desenrolar e desfecho do segundo, na verdade, também já deveria ter sido planejado para dar esse alcance ao terceiro. E provavelmente se não fossem os bloqueios com orçamento, já que o terceiro filme vai ter 11 milhões de orçamento, que é bem diferente desse aqui, então ele vai ter um orçamento maior, então vai conseguir ser feita aquela temática medieval com mais facilidade, que não poderia ter sido feito nesse segundo aqui com tanta facilidade. Então eles criaram essa história aqui para dar uma encheção de linguiça ali, e daí para o terceiro filme eles iriam fazer o que eles realmente queriam, que é esse Arm of Darkness, que era um plano que já estava na mente ali do Sam Raimi há bastante tempo, pessoal. E agora que eu já contei para vocês a história desse filme, que não é lá grandes coisas, mas como é feito é interessante, eu vou explicar por que esse filme ele é tão melhor que o segundo filme, pessoal. Então, quer dizer que o primeiro filme, esse é o segundo, perdão. Esse segundo filme ele consegue encaixar o humor de uma forma muito melhor que o primeiro, porque ele adota essa parte mais humorística, coisa que o primeiro não tinha. O primeiro filme ele tenta se manter sério, com alguns escapes pro humor, só que as partes em que o primeiro filme tenta se levar a sério, tenta causar terror, horror, essas coisas, não funcionam devido à falta de orçamento e os efeitos especiais que são muito porcos, pessoal. E eu acredito numa opinião que você tem que fazer um filme de acordo com quanto orçamento você tem. Então eles não conseguiram fazer isso no primeiro filme por causa do pouco orçamento, é claro. É claro que o primeiro filme não visava ser totalmente assustador, mas ele não visava ser totalmente engraçado. Então fica um meio termo que é estranho de se ver no primeiro filme. E no segundo filme eles adotam uma posição de humor até ali nas cenas em que o Ash está lutando contra a própria mão e depois a mão decepara ataca ele, etc. E isso encaixa muito melhor nesse segundo filme porque os efeitos continuam sendo bem mais ou menos assim, não são grandes coisas. Claro, melhoram bastante. Mas eles continuam sendo bem porcos, mas nesse segundo filme não incomoda. Coisa que no primeiro filme incomoda bastante, pessoal. No segundo filme é divertido ver esses efeitos, é isso mesmo que dá a diversão. Ou seja, é um filme que é mais voltado para o humor, então os efeitos se encaixam nisso. E os personagens também eles são mais voltados para um tom humorístico, ou seja, eles conseguem se encaixar mais, mesmo não sendo atores tão bons assim, eles conseguem entregar algo melhor, já que é uma comédia, digamos assim. E até mesmo o Bruce Campbell, que já entregava, que queria fazer algo mais engraçado no primeiro, aqui ele consegue se libertar de uma forma melhor, então ele solta algumas frases de efeito, ele consegue entregar um personagem mais interessante, pessoal. E o segundo filme ele também se desenvolve de uma forma melhor, coisa que ele consegue desenvolver o primeiro filme em 10 minutos e fica bem fácil de entender. E ele tem uma ação mais divertida também. E é claro, ele ainda foca no trash ali com sangue pra tudo quanto é lado, etc. Mas é como eu disse, pessoal, se você for tentar fazer algo que seja assustador nos meios do primeiro filme, não vai dar. E como nesse filme eles perceberam o que eles tinham que fazer, é um filme que é redondinho. É bem divertido de assistir, ele tem 1h e 24 minutos. Então ele tem alguns planos bem interessantes, como por exemplo, eles ainda usam aquele método de chacoalhar a câmera para fazer aquele caminho, enquanto a gente está vendo em primeira pessoa pela visão do demônio, ou seja, toda vez que o demônio vai atacar a gente vê em primeira pessoa e eles usam aquele método de segurar na tábua ali e tal, para balançar e a gente conseguir ver. Então é bem interessante isso. E eles conseguem fazer muito bem tudo isso. Temos até a cena da floresta que é reproduzida, em que as árvores atacam a mocinha, etc. E a gente tem uns planos bem mais legais assim. É claro que tem muita coisa porca ainda, como por exemplo a cena em que o Ash é levitado, ele fica girando ali, eu não sei por que não podiam só botar ele normal voando, mas ele tem que ficar girando, que fica muito esquisito. Mas esse foi o ponto para dar humor, ou seja, em filmes que tem baixo orçamento, vocês vão perceber isso aí em bastante filmes trash. Filme trash ele não se leva a sério, esse aqui também não se leva. Ou seja, ele cria cenas ali que são feitas para serem zoadas, entendeu? Você vai olhar e você vai perceber que aquilo é tão ridículo que é engraçado. Então por isso que acredito que esse aqui tenha se tornado um clássico cult ainda maior, porque os personagens são mais caricatos, e por isso conseguem entregar umas atuações um pouco melhores, os atores no caso, por ter essa facilidade. E também, é claro, porque as cenas são muito mais divertidas de assistir, não é nada forçada, é fluido, ou seja, só 1h e 24, vai passar tão rápido que vocês não vão sequer perceber, pessoal. Então por isso eu recomendo também bastante esse filme aí, para quem ainda não assistiu. Não precisa assistir o primeiro, mas se quiser assista, é claro,
Mas só isso aqui já vai dar uma visão bem interessante sobre Evil Dead aí, pessoal. Então é um filme que a partir de hoje eu vou guardar aí no meu coração como um dos filmes cults, trash mais divertidos que eu já vi, pessoal. E esse foi o Omnicast de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Já deixem aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos podcasts, ouvir, né, para falar a verdade. E também já deixem o like e se inscrevam se vocês quiserem receber as atualizações de todos os vídeos que aparecem por aqui. E é isso aí, pessoal. Falou!